Meninos, eu vou ler o texto e nós vamos trabalhando esta primeira parte, tá? Nós vamos dividir em duas para facilitar o nosso entendimento e aproveitar melhor o nosso recurso da tela, tudo bem? Então, atenção. Dear Hiroshi, how's everything? I'm very well. I'm in São Paulo with my friend Marcos. Marco lives in São Paulo. Yesterday was great. It was sunny. We were at a street fair. Every Sunday morning, there is a beautiful street fair in the middle of the Japanese district. Liberdade. All the streets in Liberdade have Japanese decorations. Lots of people were at the street fair. Many were tourists like me. In the afternoon, we were at the soccer game between Corinthians and Flamengo. Corinthians is the most popular team in São Paulo and Flamengo is the most traditional team in Rio. The game was at Morumbi, a very large stadium. Eu vou trabalhar essa parte do texto antes de nós finalizarmos, tá bom? Dear Hiroshi, querido Hiroshi. Para nós entendermos, gente, a palavrinha dear, anotem aí, significa querido, significa querida. É uma maneira carinhosa de você se comunicar, de você falar com alguém, se referir a alguém. How's everything? How's everything significa como vão as coisas. How's everything? Como vão as coisas? Ou como vai tudo? Certo? I'm very well. Eu estou very well. Eu estou muito bem. I'm very well. A palavra very significa muito e o well significa bem. Estou muito bem. I'm in São Paulo. Eu estou em São Paulo with my friend, com meu amigo Marco. Marco lives em São Paulo. Marco lives, ou seja, Marco mora em São Paulo. Como nós estamos trabalhando no passado, yesterday, ontem, foi ótimo. Yesterday, ontem, foi great. A palavra great significa ótimo. Yesterday it was sunny. Ontem estava ensolarado, certo? Was sunny, ensolarado. We were at a street fair. Nós estávamos at street fair, na feira livre. Feira de rua, né? Feira livre, feira de rua. Every Sunday, todo domingo, every Sunday, todo domingo. De manhã, certo? There is a beautiful street fair, ou seja, há uma bonita feira de rua in the middle of the Japanese district. No meio, middle significa no meio do bairro, no meio do distrito japonês. Este distrito japonês se chama Liberdade, tá bom? All the streets, todas as ruas em Liberdade, have Japanese decorations. Todas as ruas em Liberdade têm, certo? Decorações japonesas. Lots of. Este lots of significa muitos ou muitas. Muitas pessoas estavam at the fair, ou seja, estava na feira. At the fair. Many were, muitos eram
Tourists like me. Agora, este tourists like me, gente, significa turistas como me, como eu. In the afternoon, no período da tarde, ou à tarde, we were at the soccer game. No período da tarde, nós estávamos em um jogo de futebol, soccer game. A palavra between, se você acha que vai esquecer o que significa between, anote aí. Between significa entre. Entre Corinthians e Flamengo. Corinthians is the most popular, aqui eu estou fazendo uma comparação, certo? O mais popular time de São Paulo. And Flamengo is the most, e Flamengo é o mais, observe aqui, o mais, the most traditional team in Rio, o mais tradicional time no Rio de Janeiro. The game was at Morumbi. O jogo foi no estádio do Morumbi. O jogo foi no Morumbi. A very large, um estádio muito large, ou seja, um estádio muito grande. Ok? Então, esta foi a primeira parte do texto. Agora eu vou subir a tela para nós trabalharmos a segunda parte do texto. Deixa eu subir aqui e nós vamos fazer também os exercícios. I'm leaving São Paulo today. Marco and I are going to the Amazon rainforest next week. I'm very excited. I'm very excited. I'll write to you from there. I'll see you soon. I'll see you soon. Canto. Muito bem, queridos. Observem aqui. I'm leaving São Paulo. Este I'm leaving São Paulo é eu estou deixando São Paulo. Eu estou saindo de São Paulo. Marco e eu are going. Marco e eu vamos para a floresta amazônica. To rainforest, para a floresta amazônica. Quando nós iremos à floresta amazônica? Next week, ou seja, semana que vem. Deixa eu corrigir aqui. Next week. Semana que vem. I'm very excited. I'm very excited. Eu estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado. Excited. Excited. I'll write to you from there. I'll write. Eu escreverei para você from there. Este from there significa daqui. I'll see you soon. Essa expressão, I'll see you soon, meninos e meninas da Helena Kemper, significa até breve. Até logo, ou te vejo mais tarde. Correção nos exercícios. True or false? Verdadeiro ou falso? Many tourists like Kento. Muitos turistas gostam de Kento. Esta frase, ela é verdadeira. Corinthians and Flamengo were playing in the afternoon. Verdadeiro. Hiroshi will write a letter to Kenton from the Amazon rainforest. Verdadeiro. True. Cauê is a Yanomami boy. The Yanomami people live in the Amazon rainforest. Cauê is 19 years old. 15 years ago, when he was a little boy, life was very different in his village. There were many fish in the river and there were small animals in the jungle. Now, the rivers are polluted. The Indians don't like to eat fish because they can get sick. And the jungle is near the village now. There were about 9 Maloccas in the village. In each Malocca, there were 3 or 4
families, says Cauê. Maloca is the name of an Indian house. Many years ago, the Yanomami villages were around because the Maloccas were in a big circle. In the middle of the circle, there was a large Malocca. It was the place for festivals and ceremonies. Muito bem, meninos e meninas da Helena Kemper. Vamos observar algumas coisas aqui. A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte. Cauê é um garoto Yanomami, certo? Ele é um índiozinho. Vocês podem observar aqui, nós vamos falar da vida deste pequeno Yanomami. The Yanomami people live in the Amazon rainforest. Eles moram na floresta amazônica. Cauê is 19 years old, ou seja, Cauê tem 19 anos. Cauê tem 19 anos. 15 years ago, há 15 anos atrás, when he was a little boy, quando ele era um little boy, um pequeno menino, life was very different. A vida era muito diferente na vila dele, no vilarejo dele. Primeiro, there were many fish. Este there were nós aprendemos, né, que significa havia, tinha muitos peixes nos rios. And there were small animals e havia pequenos animais in the jungle. A palavra jungle significa selva. Se você acha que vai esquecer, queridos, anotem aí, tá? Significa selva. Now, agora, the rivers are polluted. Os rios estão poluídos. Índios, don't like to eat the fish. Os índios, Indians, don't like, não gostam de comer peixe. Por que os índios, meninos e meninas da Helena Kemper, não gostam de comer peixes? Porque they can get sick. Eles podem get sick. Get sick, anotem aí para mim, por gentileza, significa adoecer, porque eles podem adoecer, certo? Porque can't significa poder. And the jungle, e a selva is near the village now. E a selva is near the village now. E a selva está perto, está próximo do vilarejo agora, está próximo da vila agora. There were about 9 Maloccas, ou seja, havia por volta de 9 malocas. Mas, Enio, o que é isso, malocas, hein? Malocas, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouquinho eu falo para você o que é maloca, tá? In each maloca, em cada maloca, existia 3 or 4 families, says Cauê, diz Cauê. Maloca, agora eu digo, is the name of an Indian house, é o nome de uma casa indígena. O que é maloca, Enio? Eu não sei o que é maloca. Você consegue colocar aí na tela pra gente o que é uma maloca? Sim, claro, eu coloco aqui na tela para você o que é uma maloca. Deixa eu colocar aqui na tela. Maloca para você entender o que é uma maloca. Uma maloca indígena. Vamos lá na tela. Muito bem, meninos. Esta aí é uma maloca, ó, tá?
O que é uma maloca? É uma casa de índios, né, coberta por palmas secas, certo? Que aloja várias famílias, lugar que contém muitas dessas barracas, né? Conjunto de malocas, tá? Um conjunto de malocas, tá aí a definição para você de maloca. Many years ago, muitos anos atrás, many years ago, the Yanomami villages were round. As vilarejos eram redondas, né? Eram em círculos. Because the Malocas were in a big circle. Porque as Malocas eram ou estavam em um grande círculo. E no meio do círculo, deste círculo, there was a large Maloca. E no meio do círculo havia uma grande maloca. Mais uma vez, it was the place for festivals, era o lugar para festivais e também cerimônias. Estão compreendendo, pessoal? Está compreendendo? Muito bom, muito legal. Vamos subir aqui um tico, um pouquinho mais, para agora nós fazermos a última atividade sobre esse texto. As últimas atividades sobre estes textos. A primeira atividade é a atividade K. Você vai pausar o vídeo e marcar para mim verdadeiro ou falso, tá? E o exercício L, você vai responder as perguntas sobre o texto. Tempo para você fazer esta atividade, o tempo que você precisar. Basta pausar o vídeo, fazer o exercício e voltar daqui a pouquinho. Eu agora vou corrigir então o exercício, tá? Vamos falar sobre a vida do Cauê. Gente, Cauê was 4 years old 15 years ago. Aqui eu estou dizendo que, deixa eu marcar aqui para a gente ficar bem claro. Cauê tinha, certo? Cauê tinha 4 anos há 15 anos atrás, ou há 15 anos, certo? Sim. Por quê? Porque, de acordo com o texto, há 15 anos atrás, ele era um menininho. Se ele está com 19 anos hoje, então há 15 anos atrás, ele tinha 4. The fish can get sick with the food. The fish can get sick with the food. Aqui está dizendo que os peixes podem ficar doentes, podem adoecer, certo? Com a comida. Vocês acreditam nisso? Quem, na verdade, pode ficar doente é o índio. Então, esta frase é falsa. Próxima. There were festivals and ceremonies in Malocas. Havia festivais e cerimônias nas Malocas. Verdadeira. There were festivals and ceremonies in the Malocas. Aqui, meus queridos, houve uma repetição. Mas como houve a repetição, também vamos repetir aqui. Verdadeiro. Tá? Então, aí você vai fazer para mim agora a próxima. The village is small now. Small. The village is small now. Aqui eu estou dizendo que as vilas agora são pequenas, né? Não são mais grandes. Esta frase está certa ou esta frase está errada? Esta frase, vamos ver aqui, and the jungle is near the village now. The village is small. Se você voltar no texto, observar, certo? Os vilarejos, lá fala que havia, em cada maloca, por exemplo, 3 ou 4 famílias. E as vilas eram redondas, grandes, em grande círculo, e no meio de cada círculo havia o que, gente? Havia uma maloca, era o lugar dos festivais, certo? Mas isso há muitos anos atrás. As vilas hoje são realmente pequenas, né? Então, aqui é true, né? Porque no texto, vocês podem observar, não aparece nenhuma informação dizendo que as vilas, né, são pequenas agora, né? Grandes, na verdade. Então, elas são pequenas, porque a gente falava do que havia lá. E com o passar do tempo, as coisas mudam.
O próximo exercício, deixa eu subir aqui a tela. Subindo a tela, ok. Exercício sobre o texto. Primeira pergunta. Where do the Yanomami people live? Onde o povo Yanomami mora? Então, vamos responder aqui, ó. The Yanomami people, ou they live, vamos colocar they live, as pessoas, in the rainforest, ou in the Amazon forest. Eles moram na floresta amazônica. A próxima perguntinha, queridos, é how many Malokas were there in the Yanomami village many years ago? Aqui a pergunta é, quantas Malocas havia na vila Yanomami há muitos anos, ou muitos anos atrás? Observe aqui, ó, lá no segundo parágrafo. There were about 9 Malocas. Havia 9 Malocas em minha vila. Então, vamos responder. There were... Deixa eu voltar aqui. There were 9 Malocas. Havia 9 Malocas. What was in the middle of the circle of Malocas? O que havia no meio dos círculos das Malocas? Lá no finalzinho fala assim, ó, in the middle of the circle, né, havia 9 Malocas, certo? Vamos lá no texto. Many years ago, the Yanomami villages were around because the Malocas were in the big circle. In the middle of the circle, there was a large Maloca, ou seja, in the middle of Malocas, there was a large Maloca. E a próxima pergunta, were there, este were there aqui significa havia. Havia white people in the village many years ago? Havia pessoas brancas na vila há muitos anos atrás? No. There weren't. Não havia pessoas brancas lá. Ok? A próxima pergunta e a última pergunta, nós temos aí, how many Malocas are there now? Quantas Malocas há agora? Você sabe dizer quantas Malocas há? Lá no texto diz o seguinte. Deixa eu ver aqui no texto. Que havia 9 Malocas. Maloca is the name of an Indian house. How many Malocas? Tem essa informação no texto, gente? Não tem essa informação no texto, né? Fala quantas Malocas havia. The Yanomami people live in the Amazon rainforest. Kauai is 19 years old. Life was different, certo? There were many fish. Okay, now the rivers are polluted. Agora os rios são poluídos. Indians don't like to eat fish. Índios não gostam de comer peixes. And the jungle is near the village. E agora a floresta é próxima ao vilarejo. Então aqui, pelo que dizem aqui, apenas uma, né? Apenas uma. Apenas uma. Vamos ver aqui. Não consta essa resposta no texto. Quantas Malocas há? Então não tem como a gente responder, né? Quantas? Mas se há apenas um vilarejo, né? A gente pode dizer que there was one. Deixa eu apagar aqui, porque está errado. There was one Maloca. Mas isso por dedução, tá, gente? Porque não consta a informação no texto.
Se vocês discordarem comigo, vocês podem falar, tá? Sem problema nenhum. Nesta parte da aula, nós vamos ouvir o texto A Boring Saturday. Acompanhem comigo. A boring Saturday. Last Saturday wasn't very special. First, I helped my mom around the house. My room was a real mess, so I cleaned my room. Next, I washed the dishes. After that, I walked Cappuccino, our dog. My brother stayed home because it was too hot, but they didn't clean their bedroom. After lunch, I studied for the math test. Hope I do well on the test. Then I played Guitar Adventures, my favorite video game, and chatted with Lauren on the net for hours. In the evening, I was really tired and bored. I didn't watch TV and I didn't listen to music. Finally, I turned off the lights at 10 o'clock and off to sleep. Oh my, what a boring day. Vamos ouvir mais uma vez? Last Saturday wasn't very special. First, I helped my mom around the house. My room was a real mess, so I cleaned my room. Next, I washed the dishes. After that, I walked Cappuccino, our dog. My brother stayed home because it was too hot, but they didn't clean their bedroom. After lunch, I studied for the math test. Hope I do well on the test. Then I played Guitar Adventures, my favorite video game, and chatted with Lauren on the net for hours. In the evening, I was really tired and bored. I didn't watch TV and I didn't listen to music. Finally, I turned off the lights at 10 o'clock and off to sleep. Oh my, what a boring day. Muito bem, pessoal. Agora que nós ouvimos o texto, vamos trabalhá-lo. A boring Saturday. A palavra boring significa entediante. Ok? Saturday, nós já sabemos que é sábado. Last Saturday wasn't very special. Last Saturday, nós aprendemos que a palavra last significa último. Então, no último sábado, ou o último sábado, wasn't, não foi muito especial. Por quê? First. A palavrinha first, pessoal, significa inicialmente, ou de início, ou primeiro. I helped my mom around the house. Nós trabalhamos aqui neste texto muito passado dos verbos regulares em inglês. I helped my mother, eu ajudei. Vamos colocar aqui então. Eu ajudei minha mãe com a casa, around the house. My room was a real mess. Ou seja, my room was, eu aprendi que o passado do verbo be é was, eu estava ou estava a real mess. A palavra mess significa bagunça, desordem. Meu quarto estava uma bagunça real, uma bagunça verdadeira. Aí eu continuo dizendo, I cleaned my room. Observe aqui que eu tenho mais um verbo regular. Os verbos regulares são aqueles que terminam em ed. I cleaned my room. Eu limpei o meu quarto. Next. Este next significa depois. Next significa depois. Então vamos anotar aqui. Depois, I washed, observe, I washed, mais uma vez, um verbo regular no passado, eu sei por causa da terminação do verbo, washed, e washed significa lavar, anotem aí para você não esquecer, wash, lavar, I washed the dishes. After that, olha só que expressão legal para ligar uma frase a outra, uma situação a outra. After that, depois disso, I walked, observe, novamente a palavra walked, Cappuccino, our dog. My bedroom, my brothers stayed, gente, apareceu de novo a palavra stayed, regular, é um verbo, é uma ação regular, tá? Termina em ed, because it was too hot, porque estava muito quente, because it was too hot. After, but they didn't clean their bedroom. Mas eles não limparam o quarto deles. Aí eu continuo o texto com mais uma ideia. After lunch. Nós sabemos que after lunch significa após o almoço.
I studied. Studied é um verbo que termina em Y e antes do Y tem uma consoante, a consoante D, então eu vou tirar o Y e acrescentar a terminação I, para somente depois eu colocar a terminação ED. Ok? Studied. I studied for the math test, ou seja, eu estudei para o teste de matemática. Aí, continuando, hope I do, eu espero que eu tenha feito, do well, tenha me saído bem no teste, do well on the test. Beleza. Then I played the guitar. Então, ou depois, eu toco violão. Ou Guitar Adventure, um joguinho. My favorite video game is... my favorite video game and chatted with Lauren on the net for hours. In the evening, à noite, I was really tired and bored. I didn't watch television. Negativo do verbo. Watch é didn't watch. And I didn't listen to music. E I didn't listen to music. E eu não escutei música. Finalmente, ou seja, finally, I turned off the lights. Eu desliguei as luzes. And at 10 o'clock, e às 10 horas, fall to sleep. Desligar para dormir. Oh my, what a boring day. Aí, meninos, nós sabemos o quê? Que boring significa entediante, certo? E day significa dia. What a boring day, que é dia entediante. Neste pequeno texto que nós ouvimos e trabalhamos o vocabulário, nós podemos observar algumas coisas muito importantes e interessantes, tá? A começar pelos verbos. Nós temos os chamados verbos regulares. Enio, o que são estes verbos regulares? São aqueles verbos que nós mantemos a base, ou seja, nós não mexemos na estrutura, nós apenas adicionamos ao verbo a terminação ED. Aí o verbo já está no passado. Situação, meninos, que acontece apenas na forma afirmativa, tá? Porque quando eu tenho perguntas e quando eu tenho negativas, aí eu não vou adicionar a terminação ED. Mas nós temos também, pessoal, verbos que já terminam em O, como por exemplo, love. O verbo love significa amar. Para eu colocá-lo no passado, basta eu adicionar a terminação ED, loved, que amava, adorava e assim por diante. Outros verbos, como por exemplo o verbo study, chama nossa atenção o seguinte: é um verbo que termina em Y antecedido da consoante D. Toda vez que acontecer um esquema deste, você vai tirar o Y, colocar o I para somente depois adicionar a terminação ED. Aí você tem o verbo studied, ou seja, um verbo no passado. Agora, do lado de cá da tela, eu tenho também, meus queridos, algumas palavras que chamam a nossa atenção. Por exemplo, a palavra chat. A palavra chat significa bater papo, conversar. Mas a letra T, ela muda, ou seja, quase não é pronunciada. Aí você vai observar se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, ou seja, CVC. Antes de eu colocar a terminação ED, eu vou dobrar a letra T, certo? A última letra, a última consoante, para somente depois adicionar a terminação ED, ou seja, chatted, bater papo ou conversar na internet. Expressões bacanas que apareceram, eu vou escrever, gente, onde tem espaço. Então, agora aqui perto do fone, ó.
Algumas palavras chamam também a minha atenção, como por exemplo a palavra first, que significa primeiro, só que aqui no caso inicialmente. A palavra next também chamou minha atenção, significa próximo. Temos também aqui, eu não vou colocar aqui na tela não, eu vou destacar aqui abaixo, ó. Aqui abaixo, ó. Observe eu circulando. A palavra then, que significa depois, significa após. Estas palavras, queridos, elas nos ajudam a criar frases em inglês, tá? Então fique atento. Vamos agora para a próxima página da nossa apostila. Eu vou descer aqui um pouquinho para facilitar na edição da aula. Então vou subir. E já vem um quadrinho aqui, pessoal. Observe, deixa eu colocar lá no finalzinho. Pay attention. Pay attention. Este pay attention significa tome cuidado, prestem atenção. O quê? Eu vou ler para vocês. Regular past form, regular past simple form, ou seja, as formas, porque form significa forma, a forma do passado simples em inglês. A formed by adding ed, é o que eu disse, é formada, o passado é formado pelo acréscimo da terminação ed ao infinitivo do verbo em inglês. Exemplo, start significa começar. Aí você quer falar começou, comecei, começamos, aí você adiciona a terminação ed aqui, certinho? Started, começar, iniciar. A palavra kill significa matar. É uma palavra que termina em L. Regra geral é D. Ok? Matar. Jump. Jumped. Pular. Não é plural não, é, Michel? É pular. Nada a ver. Acho que eu estou com um plural na cabeça, pessoal. É pular. Ok? E a forma negativa e a forma interrogativa. Vamos baixar a tela só um pouquinho, só para melhorar aqui os exemplos. Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho. Ok, melhorou. Negative form. Negative, forma negativa, você vai precisar da palavra did. Esta palavra did, toma nota aí, gente, não tem tradução. Ela não tem tradução, ela só fala para mim que o verbo, que a ação está no passado. Vamos corrigir aqui. Não tem tradução. Ok? No caso, eu vou usar a palavra not, que significa não. Se eu juntar o did e o not, meus queridos, eu vou ter a expressão didn't, mais a forma base do verbo, sem nenhum tipo de alteração, tá bom? Observe aqui na tela estes 3 exemplos. They didn't clean their bedroom. I didn't watch TV. I don't listen to music. Quando eu digo I didn't clean, eu estou negando que I didn't clean, eu não limpei their bedroom. Eu não limpei o quarto deles. Então, observe que mesmo aqui, eu tendo a palavra did, mais not, ou então forma abreviada, did not clean, eu não precisei colocar nenhuma terminação no verbo, porque a palavra did já diz para mim que o verbo está no passado, tá bom? Na afirmativa, a terminação ed dos verbos que você vê aí mais acima. A próxima frase, I didn't watch TV. I did not watch TV. Eu não assisti televisão. I did not, or I didn't listen to music. I didn't listen to music. Eu não escutei música. Só para relembrar, essa palavra did nada mais é do que, vamos ver aqui? Muito bem, bacana. Didn't é o mesmo que did e not. I did not watch television.
E a frase na tradução vai estar sempre no passado. Que maravilha, né? A nossa aula hoje está rendendo. É muito bom. Nós vamos observar agora a página a seguir, tá? E vamos começar falando das regras do passado simples. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Simple Past Rules. A palavrinha rules significa regras. Vamos lá. There are some spelling rules. Há algumas regras ortográficas. Spelling rules. If a verb ends, se o verbo termina em I, é o que eu comentei com vocês, we add only D. Nós adicionamos apenas a letra D. Exemplo, repitam comigo. Agree, agreed, like, liked, escape, escaped. Agree significa concordar, and eu vou esquecer. Eu digo para vocês, meus queridos, não vão não, porque você vai anotar aí para mim. Agreed significa concordar. Liked significa gostar. Escape, escapar. Certinho? Para eu colocar estes verbos no passado, eu segui a regra geral, que pediu para eu adicionar a letra D aos verbos que já terminam em E, por exemplo, na forma afirmativa. Ok? Só que temos mais regras. Esta aqui, gente, é a regra geral. Vamos descer um pouquinho para a próxima página. Não, página não, né? Próxima regrinha. If a verb ends in a vowel and consonant, the consonant is usually doubled before ed. Ou seja, se um verbo termina em consoante, uma vogal e uma consoante, o som, né, a consoante, normalmente é dobrada antes disso. Ok? Por exemplo, terminou na verdade, gente, em CVC. A ação é pequena, você observa. Ah, que legal, entendi. A letra P é uma consoante, a letra O é uma vogal, a letra T é uma consoante. Então, quando tiver consoante, gênio, não é V não. Deixa eu corrigir aqui, gente. Consoante. Então, quando eu tiver o CVC, eu vou dobrar a última letra, que é o P, para somente depois adicionar a terminação ED. Observe plan. Mesma coisa. CVC fica como? Dobro a letra N e fica planned. Planned, planejar. Ok? Vão tomando nota aí. Uma pausa para nós tomarmos água e volte, porque daqui a pouquinho tem mais. Vamos observar agora os verbos que terminam em Y, consoante. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto bonitinho. Os verbos que terminarem em consoante e uma letra, e a letra Y. Take off. Este take off, anote aí, significa tirar. Tira a letra Y and add e adiciona a terminação IED. Por exemplo, a palavra try significa tentar. É uma palavra que termina em consoante mais Y. O que diz a regrinha? Eu tiro o Y e adiciono IED. Então é o que eu fiz, ó. Try, tried. Try, tried. Ok? O próximo verbo, deixa só eu marcar aqui, tentar, ok. Carry, que é carregar, transportar.
É um verbo que também termina em Y, consoante Y. Tiro o Y e adiciono o IED, carried. Observaram? But if the word ends in a vowel, mas se a palavra terminar em uma vogal e Y, você adiciona somente a terminação ED. Exemplo, play, played, enjoy, enjoyed. Nós já sabemos o significado para play. Play é brincar, jogar. E o significado para a palavrinha enjoy significa divertir-se. Ok? Vamos agora para questions and answers. Como perguntar, como negar, como responder. Nós vamos aprender isso agora aqui na Helena Kemper Costa. Acompanhem comigo aí na tela. Questions and answers. With the verb did. Com a palavra did. Do in the past. The infinitive plus infinitive. O que eu quero dizer para vocês aqui, meninos, é que a palavra do, ela serve como auxiliar de passado, tá? Esta palavra fala para mim que a frase está no passado, mais o verbo, mais a ação, sem que ela seja alterada. Observe aqui na tela a conversa entre o John e o Paul. O John chega e diz assim: Did you pass? You didn't fail, did you? Yes, I did. No, I didn't. A pergunta aqui é a seguinte. Did you pass? A palavra did está auxiliando a construção da pergunta. Você passou? A palavra pass significa passar. Ela não sofreu nenhuma alteração, tá? É o que diz a regrinha aqui acima. Usa o did e o verbo fica no infinitivo. Ou seja, o verbo não recebe ED. You didn't fail. You didn't. Observe. Como aqui eu tenho uma negativa, o verbo também não muda. Fail significa fracassar. Significa falhar. Se a resposta, for negativa, então, já a gente comenta. Vamos usar o didn't também. Did you? Fracassou. Se a resposta for afirmativa, yes, I did. Sim, eu fracassei. Se a resposta for negativa, no, I didn't. Não, eu não fracassei. Aí eu respondo com did também. Na afirmativa, yes, I did. Se for negativa, no, I didn't. Observe a próxima pergunta, queridos. Did you study for the test? O que eu estou perguntando aqui é: você passou no teste? Você passou na prova? Você passou nos exames hoje? A resposta é no, I didn't. Não, eu não passei. Então, se eu estou fazendo perguntas, eu vou usar o quê? A palavra did, o verbo não muda e a resposta curta será dada com a palavrinha didn't. Meninos e meninas da Helena Kemper, normalmente o did em respostas substitui o verbo da pergunta. Ok? Normalmente. Dito isso, eu te pergunto: Did you understand the matter? Você entendeu a matéria?